Boa tarde! Hoje no nosso programa de videocast nós iremos fazer uma fala, uma discussão sobre o artigo Invenções da Idade Média. Para essa fala, a gente convidou duas professoras, a Laura Basso e a Laura Roloff. Elas são professoras de História da Unijuí. Boa tarde, Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu me chamo Laura Casarini Basso, sou professora de História, sou formada há 5 anos, fiz a faculdade então na Unijuí e hoje estamos aqui para dar a entrevista. Eu me chamo Laura Roloff, leciono na Unijuí e sou formada há 5 anos no curso de História. Bom, então agora eu vou fazer algumas perguntas para as professoras de História. Qual que foi a maior surpresa sobre os legados para você? Bom, então eu jamais imaginava que coisas que foi utilizado lá na Idade Média a gente continua usando hoje, né? Como óculos, relógio, isso foi tudo utilizado, né, anos atrás e a gente segue utilizando isso. Sim, claro. Laura, como é que você resume o legado medieval? O legado medieval é cheio de inovações. A gente conhece o período da Idade Média como um período de muitas doenças e coisas negativas, mas ele foi um período de muitas inovações e muitas tecnologias que a gente usa até hoje. Qual foi a invenção mais importante para você? Eu acredito que tenha sido a imprensa com tipos móveis, né? Que são aquelas letras que eram usadas na máquina e aí os produtores, os fabricantes dos jornais conseguiam elaborar os textos e as páginas sem ter que escrever tudo à mão. Eu acredito que tenha sido isso. Claro, muito bem. E sobre as anestesias, o que você acha sobre isso? Eu acho super importante, né, porque foi um avanço, assim, essencial para a medicina, né, nos tempos de hoje. Eu acho que é algo fundamental. E sobre a matemática medieval no nosso dia a dia? Na atualidade a gente usa muitos números, né? E a gente usa para tudo, em todas as áreas. Eu sempre falo para os meus filhos que odeiam estudar matemática, que vão precisar usar na faculdade, mesmo que não faça nada relacionado a números, vai ter. Então é muito importante. E nessa época que surgiram muitas descobertas e personagens importantes, né, que até a atualidade são muito conhecidos no meio. Qual que foi a instituição mais importante, assim, para você? Eu acho que, no meu ver, os mais importantes são as universidades, né? Que são centros de conhecimentos importantes. Até hoje, né? Até hoje. Crescendo cada vez mais. Com certeza. Festividades como o carnaval. São legados que ficam até os dias de hoje, né? Que nem no nosso país o carnaval é um evento assim que né? Vem pessoas de outros países, então é um intercâmbio de culturas também muito grande. E falando principalmente, né, nesse sentido de folclore, de fantasias, então é uma coisa que surgiu muito também nessa época, que era uma época muito mística, né? Sim. E sobre os jogos que existem ainda? Eu acho que são divertidos, né? Antigamente tinha diversas brincadeiras, brinquedos diferentes, e isso vai passando de geração em geração, né? Tipo, hoje as crianças continuam brincando. Talvez de alguma forma diferente, né? Hoje a tecnologia, tem crianças já que utilizam muito o telefone, que antigamente isso não existia, mas que os brinquedos continuam, né? Vamos dizer, um quebra-cabeça, um dominó, que é algo mais que vem de antigamente. Mas talvez seja menos utilizado que antigamente, né? Menos utilizado, sim. As crianças brincam mais de outra forma, né? Claro. Concorda que foi um período criativo, Laura? Com certeza. Foi um berço de muitas invenções que a gente tem até a atualidade. Claro, também acho, também concordo com você. E as invenções do cotidiano? Eu acho que são coisas simples, né? Mas que a gente não vive sem. Eu acho que desde um garfo, uma colher, uma faca, a gente precisa hoje, né? Uma tesoura, desde um botão, né? Isso é muito importante e a gente não vive sem. É essencial, né? É essencial. E sobre o uso do cavalo? O cavalo, na época da Idade Média, era muito utilizado principalmente para puxar as carroças dos mercadores, né? E para se locomover. E até a atualidade, principalmente no Rio Grande do Sul e em outros
estados do país, né, que cultivam muito essa tradição. Então, o cavalo, até a atualidade, é um grande aliado assim, pro homem no dia a dia do campo e foi um grande legado que, sem dúvidas, a Idade Média deixou pra gente. Com certeza, hoje ele é utilizado um animal doméstico, né? Muitas vezes. O porquê da imagem de atraso da Idade Média? A Idade Média foi um período com muitas doenças, muitas guerras. Então, como a peste negra, né, a peste bubônica, que era extremamente complicado de controlar, porque na época não se tinha o conhecimento, né, de tudo isso e dos avanços também que uma doença poderia, né, ter numa sociedade, enfim, as suas consequências. Então, esse período foi marcado por isso. E é normalmente o que o pessoal conhece sobre, né, os feudos, as ruas escuras, úmidas, os ratos, as pessoas doentes. E na verdade foi muito mais do que isso, né? Foi muito mais do que doenças, do que guerras, mortes, enfim. Foi um período de inovações. Então eu acredito que o estereótipo venha nesse sentido, de uma imagem de atraso que as pessoas não conhecem o outro lado. É que reforça um lado mais sombrio, né, dessa época. Isso mesmo. E professora Laura, como é que você vê para mudar a visão sobre a Idade Média? Eu acho que a gente muda essa visão, né, simples, estudando mais, buscando, pesquisando em livros, né, sei que tem muita gente que não gosta de leitura, mas hoje se a gente abrir o Google e pesquisar, vai aparecer, né, mas eu acho que seria estudando mais, que a gente vai conseguir perceber a diferença e entender isso aí. As redes sociais também, né, podiam trazer mais informações, né? Acho que o público facilitaria, né, o acesso. Incentivar os alunos, talvez, né, a fazer uma pesquisa, um trabalho, Claro, isso com certeza. seria muito bom. Qual que foi o legado mais surpreendente para você? Na minha visão, o óculos e esse tipo de coisas que a gente usa no cotidiano, que na verdade muitas pessoas só utilizam e não têm a menor ideia de onde vem. E confesso que até me aprofundar nesse período eu não tinha o conhecimento sobre. Então, pra mim foi bastante surpreendente o garfo, que nem a Laura falou antes, o óculos e essas invenções que a gente usa no dia a dia mesmo. Qual foi o legado mais surpreendente? Eu acredito que tenha sido as universidades, né, que hoje em dia são extremamente importantes e surgiram na época abrindo portas para muitas pessoas, né, poderem estudar, poderem adquirir o conhecimento. Acredito também que as empresas móveis facilitaram muito, né, no aprendizado das pessoas e também facilitaram para divulgar o conhecimento. Acredito que tenha sido nesse sentido, assim. Com certeza. Um legado para eliminar ou transformar? Eu acho que talvez o purgatório, né? No meu ver, assim, muitas pessoas ficaram com medo, né? Trauma disso. E eu acho que seria isso aí. Pois é. Uma principal lição que tu tirou de tudo isso? De todos os artigos que a gente leu e pesquisou, eu acho que a lição principal é não julgar um período histórico, sabe? Tipo, a gente olha muito coisas assim que rolam na internet, enfim, do que é divulgado, né? O que é o mais conhecido de cada período. Mas, na verdade, tem muita coisa além disso, né? Então, a gente não sair falando sem a gente saber e pesquisar, buscar, conhecer, pra poder comentar sobre, falar sobre com propriedade, sem estar falando nada de errado ou uma besteira que talvez muitas vezes pode mudar a visão de alguém sobre um determinado período ou qualquer outra área da vida da gente. Buscar mais conhecimento, né, sobre o que realmente aconteceu, o que realmente havia, né? Complementando também, eu acho que hoje tem muitos, né, sites e notícias falsas que às vezes a gente lê, isso que é verdade, pronto, né? Não, eu acho que a gente deve pesquisar, buscar certeza, né? Pra não sair falando aí o que não é verdade. Então esse foi o nosso videocast. Gostaria de agradecer as professoras de História da Unijuí que se dispuseram a vir aqui a fazer esse bate-papo, essa conversa sobre esse artigo. A gente discutindo sobre,
pôde perceber que foi um tempo de muitas inovações, relevando uma série de costumes muito importantes, além de muitas inovações que permanecem até hoje no nosso dia a dia. Muitas foram erradicadas e outras cada vez vão aumentando mais. A gente também tira dessa conversa nossa que a gente precisa se informar mais sobre a Idade Média, porque tem muitas fake news. A internet hoje em dia está aí para a gente ir atrás, buscar mais informações e ficar atualizado sobre as verdadeiras coisas que aconteceram nessa idade. Então, meu muito obrigada às professoras. Espero que possamos fazer mais videocasts. E era isso, pessoal. Boa tarde.